Queridos alunos, queridas alunas, retornamos à nossa base comum, o nosso novo objeto de conhecimento, a Guerra Fria e a Ordem Bipolar, nessa semana 22, onde prevemos as duas aulas. Esta é a primeira das duas previstas, nessa semana que vai do dia 21 ao dia 25 de junho de 2021. No segundo trimestre letivo, para recordarmos, estamos na semana número 22. A semana 22 está aqui colocada e é a que antecede a nossa semana número 23, dedicada para a 5. Vejamos aqui, semana 22, conforme nosso planejamento, a Guerra Fria e a Ordem Bipolar. A semana 23, dedicada à avaliação número 5, a 5, dos itinerários formativos Camil e carreiras universitárias, que precedem as nossas 2 semanas de férias escolares, semana 24 e semana 25. E na semana 26, nós encerraremos o nosso segundo trimestre letivo com o assunto O Brasil, de 1945 a 1964. Vejamos então o roteiro geral deste objeto do conhecimento. Nessa semana 22, na aula número 1, veremos a corrida espacial como grande motivadora para as inovações tecnológicas do período, os efeitos da bipolarização sobre os aspectos da cultura e da arte, os organismos reguladores da nova dinâmica econômica mundial, FMI e BIRD, a Guerra Fria como um efeito do fim da Segunda Guerra Mundial e a repercussão das conferências Yalta, Potsdam, São Francisco e Bandung. Aula 2, veremos os mecanismos que caracterizaram a Guerra Fria em todo o mundo, o período stalinista à fase de Khrushchev, como análise sobre estratégias de geopolítica, os principais focos de tensão durante a Guerra Fria, bloqueio de Berlim, Guerra da Coreia, crise dos mísseis, China, Cuba e Vietnã. Os movimentos de independência no continente africano e asiático no contexto da Guerra Fria e os efeitos da Guerra Fria na América Latina. Vejamos as fontes de consulta para este assunto. Primeiramente, o livro do Cotrim, capítulo 47, Pós-Guerra e Novos Confrontos, das páginas 678 à página 690. Capítulo 48, África, Ásia e Oriente Médio, das páginas 691 à página 708. E capítulo 49, Socialismo, da Revolução à Crise, páginas 721 a 723. Fontes de consulta opcionais. Passamos aqui, curso HG, Guerra Fria, parte 3, aula 48, neste link disponibilizado para vocês. Colocamos também esses 3 primeiros livros, Robert McMahon, Guerra Fria, Como Começou a Guerra Fria, e do nosso historiador Luiz Alberto Muniz Bandeira, da Universidade de Brasília, A Segunda Guerra Fria. Colocamos também de John Lewis Gates, História da Guerra Fria. O famoso Samuel P. Huntington, O Choque das Civilizações, livro muito famoso. O próprio livro de Mikhail Gorbachev sobre a perestroika, Novas Ideias para o Meu País e Meu Mundo. Colocamos também o famoso historiador Tony Judt, Pós-Guerra, Uma História da Europa desde 1945. Outro livro, de Ricardo de Moura Filho e Mônica Liz Miranda, da Guerra Fria, a Nova Ordem Mundial, do nosso antropólogo Demetrio Magnoli, O Mundo Contemporâneo. E colocamos 2 livros sobre Fidel Castro, Dossiê Fidel Castro, e o livro de Frei Beto, Fidel e a Religião. É importante nós conhecermos várias visões de um mesmo líder, né? E quem se aproximou dele pôde tecer alguns comentários. Fica como sugestões de leitura, nenhuma delas obrigatória. Temos também obras de ficção baseadas em fatos, o famoso livro de Fernando Moraes, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, sob um enfoque desse lado. Nós procuramos colocar vários lados sobre a mesma questão. John le Carré,
o famoso O Espião que Saiu do Frio, sobre espionagem, mas ambientada em Berlim. Svetlana Alexievich, O Fim do Homem Soviético. Os famosos livros de George Orwell, 1984 e Revolução dos Bichos. De Júlio Verne, Da Terra à Lua, para vermos a questão espacial. A Guerra Fria, colocada nesse filme mais recente. A Ponte dos Espiões, de Tom Hanks, um filme mais dos anos 1980. O Mistério do Parque Gorky, ambientado em Moscou na Guerra Fria, sobre um serial killer agindo na área soviética. Temos Apolo 11, depois O Primeiro Homem e, nos momentos finais do Muro de Berlim, Atômica, um filme mais de ficção e mais movimentado, mais dinâmico, mas que mostra alguma coisa sobre a Guerra Fria. E, finalmente, 13 Dias que Abalaram o Mundo, de Kevin Costner, falando sobre a experiência dos mísseis em Cuba. Bom, vejamos então o nosso primeiro assunto, a corrida espacial como grande motivadora para as inovações tecnológicas do período. A corrida espacial teve a rivalidade técnico-científica entre os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Primeiramente foi lançado em 1957 o Sputnik, que foi o primeiro satélite artificial lançado ao espaço pela União Soviética. Inclusive, a primeira banda de Tim Maia, ele a chamava de Sputnik. Naquela época, acreditava que os russos seriam os primeiros a chegarem à Lua. Vostok I, de 1961, primeiro voo espacial tripulado por cosmonauta, que é o nome dado aos astronautas pelos russos. Então, os americanos chamam os seus pilotos que vão ao espaço de cosmonautas e os americanos chamam de astronautas. No caso aqui, Yuri Gagarin. E a Apollo 11, de 1969, o primeiro astronauta que foi à Lua, Estados Unidos, Neil Armstrong. Aqui uma imagem mostrando a rivalidade entre os dois países para se chegar à Lua. Desenvolvimento de satélites artificiais que vieram como um subproduto dessa guerra espacial, dessa corrida espacial, para telecomunicações, para meteorologia, para observação militar, entre outros, e daí veio o surgimento da internet, que foi uma rede de segurança criada na sua essência para garantir o funcionamento dos sistemas de defesa dos Estados Unidos da América em caso de um colapso das suas redes tradicionais. E aqui, Yuri Gagarin representando o primeiro cosmonauta no espaço. O programa americano ele foi levado a efeito por Wernher von Braun, que foi um nazista líder do programa espacial dos Estados Unidos da América. Temos aqui ele com vários oficiais americanos. Ele foi o famoso responsável pelos foguetes V2 que bombardearam a Grã-Bretanha. E vemos ele aqui como cientista na NASA, comandando o programa espacial americano. Então, vários dos que foram capturados em Peenemünde, na Holanda, foram trazidos para os Estados Unidos e trabalharam no programa espacial dos Estados Unidos da América. Wernher von Braun tinha enorme prestígio na época. E aqui a famosa foto do homem na Lua. Vejamos os efeitos da bipolarização sobre os aspectos da cultura e da arte. Quadrinhos e Guerra Fria. Gibis retratam um conflito entre Estados Unidos da América e União Soviética. A Guerra Fria foi uma disputa travada durante quase 5 décadas pelas duas superpotências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética. Foi um período marcado por muita espionagem e propaganda política, tanto do lado norte-americano quanto do soviético. Não bastasse tudo isso, armas atômicas seriam usadas caso as duas superpotências partissem para o conflito militar direto. Vemos aqui, utilizando as histórias em quadrinhos,
as histórias de Che Guevara, o argentino que liderou a Revolução Cubana. Foi durante a Guerra Fria que uma nova onda de super-heróis surgiu nos gibis norte-americanos, especialmente na Marvel Comics, hoje a maior editora de quadrinhos do mundo. Você certamente já ouviu falar dessas personagens, pois várias foram adaptadas para o cinema nos últimos anos, com grande sucesso de bilheteria. Dentre essas personagens, podemos destacar o Homem-Aranha, os X-Men, o Hulk e o Quarteto Fantástico. Vemos aqui um dos mais famosos criados à época, o Capitão América. O primeiro gibi do Quarteto Fantástico foi publicado em novembro de 1961, ou seja, poucos meses depois de o cosmonauta soviético Yuri Gagarin ter se tornado o primeiro ser humano a viajar para o espaço, realizando um voo orbital em 12 de abril de 1961, e quase uma década antes de o astronauta norte-americano Neil Armstrong ter sido o primeiro homem a pisar na Lua, em 20 de julho de 1969. Assim, o Quarteto Fantástico foi lançado na mesma época em que os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas disputavam a corrida espacial. Vemos aqui, então, o Quarteto Fantástico. O Incrível Hulk, segundo a criação da parceria Stan Lee e Jack Kirby, também refletiu o contexto da Guerra Fria. No primeiro número do gibi, lançado em maio de 1962, ficamos sabendo que o cientista Bruce Banner se tornou o Hulk. Ele tentava salvar um adolescente que invadiu o local onde se testará pela primeira vez a bomba gama, projetada pelo próprio Banner, e fica exposto aos raios gama quando a bomba é detonada propositalmente por seu assistente, um espião iugoslavo disfarçado. Lembrando que a Iugoslávia estava sob o comando de Josip Broz Tito, que era socialista. Vemos aqui, então, as imagens à esquerda e ao centro dessa primeira transformação do Hulk. E à direita, uma revista mostrando o Hulk. Banner, em vez de morrer de leucemia ou queimaduras radiativas, que é o que aconteceria na vida real, descobre que os raios gama alteraram a química de seu corpo. Agora, sempre que se enfurece, é humilhado ou entra em pânico, ele se transforma no Hulk, um brutamontes capaz de levantar toneladas. Curiosamente, o Hulk era para ser cinzento, mas falhas de impressão no primeiro número do gibi fizeram que ele aparecesse esverdeado em alguns quadrinhos. Assim, o verde se tornou sua cor definitiva. Até o fato de Banner ser físico nuclear tinha relação com a Guerra Fria, desde o projeto Manhattan, o qual desenvolveu as bombas atômicas que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Os físicos nucleares tinham importância estratégica para o governo dos Estados Unidos. Vale recordar que, segundo alguns historiadores, as bombas atômicas usadas contra o Japão marcaram não apenas o fim da Segunda Guerra Mundial, mas o começo da Guerra Fria. Segundo tal interpretação, o ataque a Hiroshima e Nagasaki teria sido a forma que os Estados Unidos encontraram de mandar o seguinte recado à União Soviética: cuidado conosco, nós temos a bomba. Depois disso, a procura por carreiras científicas, sobretudo em física nuclear, aumentou consideravelmente nas universidades norte-americanas. Bruce Banner, assim como os físicos do projeto Manhattan, trabalha para os militares, e a bomba gama explode no deserto do Novo México, região dos Estados Unidos da América, onde foram mesmo realizados os primeiros testes atômicos. Outro elemento da Guerra Fria presente na saga do Hulk é o espião iugoslavo. Naquela época, histórias de espionagem eram comuns tanto na ficção quanto na realidade. Além disso, a Iugoslávia era um dos países do leste europeu onde os comunistas haviam chegado ao poder. No entanto, os iugoslavos eram um caso à parte. O então governante do país, o Marechal Tito, principal líder da resistência contra os invasores alemães durante a Segunda Guerra Mundial, não seguia todos os ditames da União Soviética. Por isso,
O modelo socialista adotado na Iugoslávia era um pouco diferente daquele que predominava nos outros países do leste. Em suas primeiras aventuras, o Hulk enfrentou vários vilões comunistas, mas havia igualmente críticas aos Estados Unidos da América. Em primeiro lugar, porque o principal inimigo do Hulk era o general Ross, também pai da namorada de Banner, ou seja, em muitas histórias do Hulk, o inimigo era o próprio exército norte-americano, sempre perseguindo o Gigante Verde. E não se deve esquecer que o Hulk era um monstro criado pelo horror atômico. Ao conceberem a história, Stan Lee e Jack Kirby pretenderam transmitir uma lição de moral. Banner é vítima de uma arma que ele mesmo projetou, e o cientista sente remorsos por isso. Passemos agora à terceira parte, os organismos reguladores da nova dinâmica econômica mundial, o FMI e o BIRD. Está aqui a nossa fonte. Vamos ver primeiramente o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional é uma organização criada em 1944 com o objetivo de recuperar a economia internacional dos efeitos da Grande Depressão de 1929 e da Segunda Guerra Mundial. Até hoje, no entanto, funciona como um centro de cooperação financeira entre os seus 189 países membros, além de ser uma grande reserva monetária na qual países depositam e da qual emprestam dinheiro em situações de risco. O FMI produz análises econômicas, políticas de desenvolvimento para seus afiliados e regulamentações internacionais que promovem a estabilidade econômica mundial. Como e por que nasceu o FMI? Duas grandes guerras e uma depressão econômica que perdurou por 15 anos. Primeira metade do século XX foi caótica para a economia mundial. Dentro de suas próprias fronteiras, países enfrentavam crises particulares. Fora delas, consequentemente, o comércio internacional declinava. As nações de todo o mundo cortavam relações comerciais na tentativa de salvarem as próprias economias. Pouco antes do fim da Segunda Guerra, em 1944, representantes de 45 países reuniram-se em Bretton Woods, nos Estados Unidos, para discutir medidas de controle da situação que se apresentava. Era preciso reavaliar as políticas econômicas que levaram o mundo àquele cenário, bem como evitar o surgimento de novas crises. As reuniões de Bretton Woods promoveram acordos financeiros internacionais e a criação de instituições de apoio e fiscalização monetária, como o Banco Mundial e o próprio FMI. Foi ali também que se estabeleceu o dólar como moeda padrão para as transações internacionais. Qual a missão do FMI? Os objetivos estabelecidos do FMI, segundo a sua página no site, trabalha para: primeiro, promover a cooperação monetária global. Segundo, facilitar a expansão e o crescimento balanceado do comércio internacional. Terceiro, promover a estabilidade cambial. Quarto, auxiliar na criação de um sistema multilateral de pagamentos. Quinto, disponibilizar recursos, com as devidas salvaguardas, aos países membros com problemas no balanço de pagamentos. Como o FMI realiza o seu trabalho? Primeiro, por intermédio de um monitoramento. O FMI monitora as políticas econômicas dos países membros a nível nacional, regional e global. Este monitoramento é feito em forma de estudos constantes, que incluem visitas aos países e discussões com suas autoridades sobre políticas monetárias, fiscais e regulatórias. Desse modo, a organização é capaz de sugerir mudanças, alertar seus filiados sobre riscos e prevenir possíveis crises. Assistência financeira. O FMI possui uma reserva em dinheiro, um fundo, financiada por todos os seus países membros, cada país contribuindo com uma quota à parte. Nações que sofrem ou têm risco de sofrer uma crise relacionada ao balanço de pagamentos podem emprestar dinheiro deste fundo para reequilibrar sua situação. É importante citar que, para conceder um empréstimo, o FMI exige a implementação de certas políticas e ajustes
na economia de um país, o que inclui uma lista de metas impostas pela organização. Capacitação. O FMI fornece assistência técnica e treinamento aos países membros para auxiliar no seu desenvolvimento econômico. A capacitação inclui formulação e implementação de práticas administrativas, políticas monetárias e bancárias, regulamentações fiscais, gerenciamento de gastos, etc. Vemos aqui, então, a atual presidente do FMI, a francesa Christine Lagarde. Vejamos agora o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, que vemos aqui o seu selo à direita com as iniciais em língua inglesa. O BIRD é uma instituição ligada à ONU, a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social. A Segunda Grande Guerra Mundial foi um evento devastador para vários países do mundo, sobretudo na Europa. A Primeira Grande Guerra Mundial colocou fim ao crescimento acelerado na qualidade de vida que acontecia nos 50 anos anteriores à sua eclosão. O fim do primeiro conflito deixou marcas nos países envolvidos e os indícios de que a situação não estava resolvida, pairando no ar ainda o clima de guerra. Esta viria a estourar alguns anos mais tarde e com intensidade ainda maior. A Segunda Guerra envolveu ainda mais países e foi ainda mais destrutiva. Como a maior parte dos conflitos aconteceu em território europeu, este continente saiu completamente arrasado após o evento. Com o fim da Segunda Guerra, novas medidas foram tomadas para que impossibilitasse o surgimento de um novo conflito, o que poderia ser ainda pior por causa da evolução da capacidade de destruição dos armamentos. Foram criadas instituições com o intuito de promover a paz mundial e afastar as ocorrências de guerras. Uma dessas instituições criadas, mas ainda em 1944, foi o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD. Este tinha como objetivo inicial auxiliar na reconstrução dos países europeus, os quais ficaram destruídos economicamente e socialmente. O BIRD captou recursos para levantar um continente destruído pelas bombas. Com o passar do tempo e com o sucesso na recuperação da Europa, o BIRD passou a assumir funções mais amplas. A instituição é ligada à Organização das Nações Unidas, a ONU, e junto a essa busca promover a qualidade de vida do mundo. O BIRD passou a integrar o chamado Banco Mundial. Por muitas vezes, inclusive, um é confundido com o outro. Entretanto, é preciso destacar que, na verdade, o Banco Mundial é formado por duas instituições, o BIRD e a Associação Internacional de Desenvolvimento, AID. O objetivo do Banco Mundial é reduzir a pobreza no mundo, sendo que o BIRD tem suas atuações específicas enquanto integrante do primeiro. O BIRD concede empréstimos financeiros e assistência para o desenvolvimento para os países que tenham antecedentes de crédito respeitáveis. O dinheiro que é emprestado pelo BIRD tem origem na venda de títulos nos mercados internacionais de capital. Dentro do Banco Mundial, cabe ao BIRD promover o desenvolvimento econômico e social dos países, iniciativa para alcançar o objetivo de redução de pobreza do primeiro. O BIRD atua emprestando dinheiro a juros baixos ou mesmo sem juros aos países, promove o intercâmbio de conhecimento técnico e investe em programas variados de recuperação do meio ambiente. O Banco Mundial recolhe os relatórios de atividades do BIRD para determinar o segmento de suas atividades no que se refere ao desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas. O BIRD é dirigido por uma equipe formada com indivíduos de vários países que integram o Banco Mundial, sendo que dentro desse há pesos diferenciados para os países, uma vez que a condição econômica dos países determina a sua representatividade.
Vejamos agora o nosso quarto e penúltimo item desta aula, a Guerra Fria como um efeito do fim da Segunda Guerra Mundial. Nova ordem. As transformações mundiais. Estamos a todo momento aqui falando do termo Guerra Fria, mas de onde ele vem? Esse é um termo registrado pela primeira vez pela Espanha, no tempo da expansão marítima, onde Portugal e Espanha disputavam a predominância nas novas terras descobertas na América. Então, essa expressão já vem de longo tempo, não é exclusiva da pós-Segunda Guerra Mundial. Os anos seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial ficou conhecido como pós-guerra. Então, foi um período marcado por uma série de transformações no cenário político e econômico mundial, configurando a chamada Nova Ordem Internacional. Percebemos nesse pós-guerra a luta pela autonomia, com dois fenômenos. Primeiro, o neocolonialismo, processo empreendido por potências econômicas de se lançarem sobre a África, a Ásia, o Oriente Médio e a Oceania. A dominação neocolonial afetou as relações internas e o descobrimento socioeconômico das regiões colonizadas. E a descolonização, processo das independências ou retomada, reanimação, reconquista ou luta pela emancipação nacional. Vemos então que a reconstrução da Europa contou com o Plano Marshall, que foi um programa de ajuda econômica dos Estados Unidos à Europa, por iniciativa do general George Marshall, dos Estados Unidos da América. O Plano Marshall foi criado oficialmente em junho de 1947 e adotado por Harry Truman, visando a reconstrução da Europa por meio de ajuda técnica, econômica e financeira. E, por causa disso, se estabeleceu a chamada Doutrina Truman, que estabelecia o direito de cada país livre escolher sua forma de governo e prometia o apoio americano aos países que se sentissem ameaçados pelo comunismo. Vejamos agora o nosso quinto e derradeiro item do nosso roteiro, a repercussão das conferências Yalta, Potsdam, São Francisco e Bandung. Divisão da Alemanha. Então, tivemos a Conferência de Yalta, na Ucrânia, em fevereiro de 1945. Depois, a Conferência de Potsdam, na Alemanha, em julho de 1945. Aí foram acertadas a divisão do território alemão em dois países, a República Federal Alemã, ou RFA, ou Alemanha Ocidental, com capital em Bonn, sob a influência dos Estados Unidos da América, e a República Democrática Alemã, ou RDA, ou Alemanha Oriental, com capital em Berlim, sob a influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vemos aqui, então, a localização de Yalta, onde ocorreu a famosa conferência durante o período da Segunda Guerra Mundial. Divisão da cidade de Berlim também em duas partes, não só toda a Alemanha, mas também a capital. A primeira, Berlim Ocidental, sob a influência dos Estados Unidos da América, e Berlim Oriental, sob influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que gerou uma grande guerra de espiões, como já comentamos aqui nas fontes básicas e nas fontes opcionais sugeridas. Vemos aqui onde ocorreu, então, a Conferência de Potsdam, onde fica essa cidade, no mapa da Alemanha, com a posição de Potsdam acentuada. E a Conferência de Potsdam, em 1949, divisão da Alemanha de Berlim em 4 zonas de ocupação, União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra. Assunto já visto. Muro de Berlim. Nós tivemos aqui a chamada Berlim Ocidental, que foi rapidamente reconstruída. Prosperidade econômica que aconteceu aqui. Um local atrativo para os alemães da parte oriental e fluxo migratório para o lado ocidental. Vemos aqui, então,
Novamente, a divisão da Alemanha em 4 áreas: Alemanha e Berlim, zonas de ocupação pós-Segunda Guerra Mundial. Uma zona britânica, né? Uma zona soviética, que se transformou na Alemanha Oriental, uma área americana e uma área francesa. Vemos aqui como curiosidade das Copas, em 1974 tivemos o famoso duelo entre as duas Alemanhas, na primeira fase dessa Copa do Mundo, que foi vencida pela Alemanha Oriental por 1-0. Curiosamente, muitos disseram à época que a Alemanha Ocidental perdeu propositalmente esse jogo para não enfrentar a famosa seleção da Holanda, o carrossel holandês de Johan Cruyff, e só poderiam ser enfrentados na final, no chaveamento que ocorreria. E foi o que de fato aconteceu, com a vitória de virada por 2-1 dos alemães ocidentais sobre a seleção holandesa, que marcou o bicampeonato alemão em 1974. Vemos novamente aqui os setores, né? O setor francês, o setor britânico, né, de Berlim, o setor americano e Berlim Oriental com seu setor soviético. Então aqui um mapa maior com os setores de Berlim. Barreira artificial para impedir essa migração leste-oeste. Foi criado então o Muro de Berlim em 1961. Para os alemães do lado oriental, chamavam-no de muro antifascista. Para os alemães do lado ocidental, chamavam-no de muro da vergonha. Reunificação das duas Alemanhas. A República Democrática Alemã, a RDA, teve reformas liberalizantes a partir de 1985. A abertura das fronteiras, em 9 de novembro de 1989, que levou à famosa queda do Muro de Berlim. Reunificação das duas Alemanhas, concluída em 3 de outubro de 1990, passando a se chamar oficialmente República Federal Alemã, RFA. Processos de independência são movimentos emancipacionistas e nacionalistas. Se deram por causa da crise econômica europeia, que enfraqueceu o poder da metrópole sobre as colônias, agitando os seus habitantes para que se emancipassem. Houve uma consciência anticolonialista e antiimperialista. Estávamos também no período da Guerra Fria, e a Conferência de São Francisco e a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, deu também muito apoio, muito espaço para que esse tipo de manifestação acontecesse. A criação da ONU. A Carta das Nações Unidas, em junho de 1945, assinado por representantes de 51 países, incluindo o Brasil, entrou em vigor em 24 de outubro de 1945, o qual passou a ser o Dia Mundial das Nações Unidas. Princípios básicos da ONU: manutenção da paz e da segurança internacionais, desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, estímulo à cooperação entre os países na busca de soluções para problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, promoção do respeito aos direitos humanos e Conselho de Segurança, que é um direito de veto sobre questões mundiais. Direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, é a base para outros documentos sobre o tema, incluindo a Constituição Federal do Brasil. É uma referência jurídica internacional em prol dos direitos humanos. A Conferência de Bandung. Então, esta conferência ocorreu em abril de 1955, na Indonésia. Convocadores dos 25 países. Quem os convocaram? A Indonésia, que vemos aqui a bandeira à sua direita, a Índia, a Birmânia, atual Myanmar, o Ceilão, atual Sri Lanka, e o Paquistão.
Pontos a destacar nesta conferência: rejeição à divisão mundial nos blocos socialista e capitalista, defesa de uma política de não alinhamento automático com as superpotências, condenação do racismo, condenação da corrida armamentista, proclamação do direito de autodeterminação política, reprovando o colonialismo e o neocolonialismo, afirmação de que a submissão dos povos afroasiáticos era uma negação dos direitos fundamentais do homem e denúncia que a submissão contrariava a Carta das Nações Unidas, era um obstáculo à paz e à cooperação mundial. Passemos então à conclusão da nossa aula de hoje. A Segunda Guerra Mundial modificou o panorama das potências mundiais. A Europa, particularmente a França e a Inglaterra, deixou de ser o líder mundial, em detrimento do surgimento de duas novas superpotências mundiais, os Estados Unidos da América, EUA, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Isso colocou, em lados opostos, duas ideologias totalmente distintas. Essa oposição balizou a história mundial durante décadas, passando a ruir quando o socialismo real, implantado primeiro na Rússia, ruiu junto com o muro em Berlim. Queridos alunos e alunas, chegamos aqui ao final dessa primeira aula. Até a próxima.